Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta hora em que nos encontramos mais uma vez e que possamos aprender juntos, comungar destas verdades que são fundamentais para que possamos avançar em direção à luz. Hoje, especialmente, gostaria de saudar a todos os amigos da nossa escola, os amigos do céu, os amigos da terra, porque hoje no nosso mundo se comemora o Dia do Amigo. É uma das datas. Antes eu só conhecia o dia 20 de julho, mas hoje já existem outras tantas datas em que se comemora o Dia do Amigo. E isso é muito bom, porque na verdade, amigo é para todo tempo, para toda hora. Jesus nos mostrou isso quando deu aos seus discípulos o título máximo de amigo, dizendo: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho-vos dado a conhecer. Então, que saibamos valorizar nossos amigos, que saibamos honrá-los, que saibamos amá-los, porque amigo é aquele que ama. É esse o significado de amizade, é esse o significado do grande amigo que nós tivemos e que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E especialmente neste dia 20 de julho, eu quero, junto aos seus corações, homenagear um grande amigo da nossa Escola Jesus Cristo. Um amigo que nos ajudou a avançar, que nos ajudou a conhecer o infinito dos céus. Um amigo que dedicou a sua vida inteira a nos dar a condição de voar. Isso é muito bonito porque estamos falando de Alberto Santos Dumont, que é o nosso benfeitor espiritual, de quem nos recordamos pelo aniversário no dia 20 de julho. E para homenageá-lo singelamente, nós queremos nos recordar, antes da prece inicial, de como se deu a mensagem psicografada por Chico de Santos Dumont para todos nós. Isso, naturalmente, veio pela iniciativa afetiva de um outro grande amigo de todos nós, que é Clóvis Tavares. Então, ele mesmo relata em seu livro 30 anos com Chico Xavier como que aconteceu essa mensagem psicografada pelo pai da aviação. Eu peço licença para ler em homenagem ao nosso querido Santos Dumont, que ele possa receber a nossa gratidão por todo o benefício, por todo o progresso, por tudo que ele fez disciplinadamente, com a sua inventividade, mas principalmente com o seu amor enorme por todos nós, pela humanidade. Então, seu Clóvis relata para nós, no 30 anos com Chico Xavier, como que se deu, qual foi o contexto dessa mensagem que chegou até ele e, por consequência, até nós. Considerando os limites dessas singelas memórias, vou respingando aqui e ali de meus queridos arquivos ou de meus rascunhos de viagem o trigo bom e farto das bênçãos do alto. Em julho de 1948, como sempre o fazia nas férias, pus-me a caminho de Pedro Leopoldo. Saí de Campos na manhã do dia 14 no velho e moroso trem da Leopoldina. Durante a viagem, recordo-me bem, meu pensamento se fixou intensamente na personalidade de Santos Dumont. Sua vida, suas dedicações, sua morte dolorosa, seus trabalhos aeronáuticos, as observações do seu Danler. Mentalmente recapitulava episódios da vida do pai da aviação, a infância extraordinária,
o Balãozinho Brasil, 14 Bis, Cabangu, Sanclô, Guarujá. E meditava outro sim na confortadora notícia que o Chico me dera 2 anos antes, de que Santos Dumont, desde 1936, era um dos mais devotados amigos espirituais de nossa escola, Jesus Cristo. 7 dias depois, na noite de 20 de julho, numa reunião íntima com nosso Chico, em recordando a data natalícia do genial brasileiro, pedi aos companheiros do nosso pequenino grupo permissão para formular uma prece em memória do benfeitor espiritual. O querido médio, havendo percebido a presença de Alberto Santos Dumont em nosso círculo íntimo, transmite-me suas palavras de carinho e também uma notícia que me provocou profundo impacto emocional, pois eu guardara natural e modestamente completo silêncio sobre minhas cogitações durante a viagem Campos-Rio. Revela-me então o Chico que Santos Dumont lhe estava dizendo que muito se sensibilizara com minhas lembranças de sua pessoa durante a referida viagem e, comovido, me agradecia as recordações afetuosas, desejando escrever uma página destinada ao nosso pequeno grupo. E assim o fez. E aí ele apresenta a todos nós a belíssima mensagem de Santos Dumont, que nós não vamos ler na íntegra, porque não é esse o nosso objetivo primeiro aqui, mas que gostaríamos de destacar um trechinho para que nós entendamos qual é a grande função de todos nós, o grande objetivo de todos nós. Ele que nos ensinou a voar pelos ares, através do seu invento maravilhoso, vai transcender e nos dizer qual é o voo mais belo que existe. Não há voo mais divino que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar além do que se localiza na própria consciência, quando deliberamos converter-nos ao bem supremo. Sejamos descobridores de nós mesmos, alcemos corações e pensamentos ao Cristo. Que Ele receba a nossa gratidão por tudo quanto fez para que pudéssemos voar, não só pelos ares do Brasil, de outros países, de outros mundos, mas que pudéssemos voar pelo infinito de possibilidades que o Cristo nos aponta através do amor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nosso Mestre, nesta hora te agradecemos infinitamente pelas bênçãos que temos recebido em nossa casa de luz, nos estudos que fazemos, Senhor, e através dos tantos amigos que Tu colocas aos nossos corações próximos deles, a fim de que possamos aprender, conviver, ensinar, avançar, Senhor, em Tua direção. Guarda este momento abençoado de estudo e que possamos aproveitá-lo. É o que nós te rogamos, Senhor, em nome de nossa querida Célia Lúcius, patrona deste serviço e amiga também de todos nós. Que assim seja. Meus irmãos, hoje falamos de Alberto Santos Dumont inicialmente, mas temos como tema do nosso estudo uma experiência de um outro Alberto. Um Alberto que também se dedicou a realizar pela humanidade, pelos irmãos que precisavam de ajuda, que dedicou a sua vida inteira a ajudar, compreender, educar irmãos que não tinham acesso
ao conhecimento, que não tinham acesso à medicina, que precisavam de ajuda. Então, estamos falando de amigos dos homens, daqueles que se solidarizam, daqueles que ajudam, daqueles que têm empatia, que não conseguem ser felizes quando veem irmãos seus sofrendo. Esse outro Alberto é o Alberto conhecido como o apóstolo da reverência pela vida, Albert Schweitzer, um homem célebre, teólogo, filósofo, musicista, um dos maiores intérpretes de Bach, que já tinha sua vida organizada e que, num determinado ponto da sua vida, sentiu-se convocado intimamente a fazer medicina para ir até a África e no Gabão, naquelas florestas, ajudar os seus irmãos africanos. E lá ele fez um hospital, trabalhou, dedicou-se, ensinou, foi um cristão. Então nós estamos diante desta alma que vai ser tema do nosso estudo desta tarde, que está no livro de Jesus para os que sofrem, no capítulo 18, e que vai ser contado para nós através do olhar, da palavra amorosa, da palavra sábia de Clóvis Tavares. O texto tem como epígrafe o Evangelho, os versículos evangélicos de Mateus 18, 21, 22, que falam sobre o perdão, sobre as 70 vezes, 7 vezes que devemos perdoar, de que Jesus falava. Então, diz Mateus: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Este é o capítulo Não Te Digo que até 7, de Clóvis Tavares. Vamos lê-lo e comentá-lo, meus irmãos. E mais do que isso, vamos procurar assimilar a substância espiritual que ele contém, belíssima, mas muito valiosa para o nosso aprendizado. Albert Schweitzer deixou este mundo aos 90 anos de idade, em seu abençoado hospital de Lambaréné, na floresta africana, em 1965. Então ele sai, faz faculdade, faz medicina, ele que já tinha uma vida organizada, já era célebre, ele decide fazer medicina para atender ao seu chamado interno. Quem desejar assistir ao filme, existem alguns documentários sobre ele, mas existe também um filme que se chama Albert Schweitzer, chamado A África. Este que foi Prêmio Nobel da Paz. Nós estamos diante de um coração humanitário, de um coração missionário, de um coração que também se sacrificou, entrou na floresta africana para dedicar a sua vida a servir os irmãos da África, do Gabão. Então, ele funda o Hospital de Lambaréné, no Gabão, e desencarna lá. É lá que ele vive, é lá que ele reverencia a vida sob todos os aspectos, é a esta vida que ele se dedica e cumpre o seu desejo interno de estar próximo dos que precisam, dos que necessitam do seu apoio. Sua grandeza d'alma, continua seu Clóvis, sua sabedoria, sua espiritualidade são por demais conhecidas e reconhecidas.
nossa reflexão nesta página é sobre seu método prático de anunciar o Evangelho, a moral de Jesus Cristo aos pobres irmãos africanos, que nunca haviam ouvido falar, como ele mesmo diz, nem nos profetas, nem nos patriarcas. Então, o seu Clovis diz que Schweitzer já é bem conhecido por todos os seus feitos, por toda a sua dedicação, mas que nesta página ele vai se dedicar a mostrar para nós, a relembrar a nós o método de ensinar o Evangelho que Schweitzer adotou para aqueles irmãos africanos simples, às vezes ignorantes de muitas coisas. Então ele vai apresentar esse método importantíssimo, esse método tão delicado, tão respeitoso que Schweitzer adotou para falar do Cristo, para despertar o amor que o Cristo tem por todos nós naqueles irmãos africanos. Muitos deles eram trabalhadores em trânsito, quase todos enfermos a suportarem as mais diversas doenças vindos dos mais diversos rincões da África. Eram pessoas simples, trabalhadores, doentes, pessoas cansadas, pessoas que muitas vezes eram exploradas. Então, o público ao qual ele iria se dirigir era um público simples, ignorante, que precisava de muita compreensão, de muito amor. Pescadores, bananeiros, pobres agricultores, velhos, mulheres, crianças, uma imensa multidão de angustiados filhos de Deus no seio da imensa floresta e no vórtice de dores ainda maiores. Então, este era o público, estes eram os ouvintes de Schweitzer, os irmãos da floresta. Pessoas simples, necessitadas, pessoas que eram compostas de maneira heterogênea por mulheres, crianças, adultos, pessoas de todo tipo. Qual o método utilizado por ele? Foi o nosso próprio apóstolo da reverência pela vida que nos disse como anunciava o Evangelho aos pobres filhos do continente negro. Apresentava-lhes Jesus como aquele que traz a paz com Deus. Então, ele próprio vai nos dizer qual era o método utilizado. Primeira coisa, apresentar Jesus como aquele que traz a paz com Deus. Então, Jesus, o pacificador. Jesus, o que reúne, Jesus, o que tranquiliza, o que harmoniza com Deus. Olha que bela imagem. Apresentava-lhes Jesus como aquele que traz a paz com Deus e era compreendido por eles, sem que usassem em suas prédicas todos os domingos complicadas digressões sem minuciosas exegeses, sem adornos de retórica. Então, o caminho utilizado por Schweitzer foi o da simplicidade e o do respeito por aquelas pessoas que não tinham uma bagagem de conhecimentos para assimilar exegese, para assimilar retóricas, digressões complicadas. O Evangelho tinha que ser passado de maneira pura, de maneira simples, como um método de simplicidade. Embora Schweitzer fosse um teólogo, fosse um professor, Schweitzer fosse um homem célebre, mas um homem célebre que não levou consigo a bagagem do orgulho, da vaidade, que muitas vezes assola aqueles que se sentem conhecedores de verdades, tendo conhecimentos variados. Ele era um homem simples, disposto a despojado, entregar-se para o bem dos outros. Então, este foi o método utilizado por Schweitzer, contado por ele mesmo.
O próprio Schweitzer considerava, palavras de Schweitzer, caso eles cheguem a levar consigo de minha pregação algo do Evangelho do Cristo, então plantei uma semente. Falava de maneira prática, objetiva, concreta, a fim de ser entendido. E dá um exemplo, a grande pergunta de Simão Pedro a Jesus. Se era suficiente perdoar até 7 vezes, e a grande resposta do eterno amigo não poderiam ser consideradas de modo geral numa conceituação doutrinária. Então ele dizia, tem que ser simples, objetivo, direto, não dá para fazer uma pregação diferenciada, com terminologias difíceis. É preciso ser de maneira prática, objetiva, concreta. E se eu conseguir que fique alguma coisa do Evangelho do Cristo nesses corações, eu já terei plantado uma semente. Ele não tinha pretensões. A única vontade é que eles conhecessem o amor do Cristo, o que Jesus queria deles. E ele fazia isso com a maior simplicidade possível. Schweitzer tudo esclarecia com exemplos da vida cotidiana da África. Sua prédica é uma sucessão de momentos da existência na selva, com problemas da selva para o homem da selva. E através da palavra amorosa desse grande missionário, todos sentiam que Jesus ali estava também na selva. Que beleza, meus irmãos! Falava dos problemas da selva, dos homens da selva, do local onde eles estavam, com elementos que eles conheciam. Ou seja, Schweitzer, aprendiz de Jesus, discípulo do Cristo, buscando colocar em prática o que aprendera com o Cristo, faz como ele, o mestre dos mestres. Utiliza os elementos do contexto daqueles irmãos africanos para que eles pudessem se situar e entender a mensagem evangélica. Não era isso que o Cristo fazia? Pegava aqueles elementos para as parábolas, traduzia todo o ensinamento e a verdade evangélica com a simbologia daqueles contextos conhecidos pelos judeus? Então, meus irmãos, a prática de Schweitzer era a prática aprendida com o próprio Cristo, com o estudo do Evangelho. E assim, ele dizia tudo que precisava ser dito para que os irmãos aprendessem. E aí, ele vai relatar para nós uma experiência, a experiência do perdão, já que nós estamos diante do capítulo que trabalha esse versículo, esse episódio que Jesus mostra as 70 vezes 7 vezes do perdão. Então, Schweitzer relata a experiência. No seu caminho, falando aos africanos, no seu caminho aparece alguém que não é uma boa pessoa. Essa pessoa insulta você. Jesus ensina que se deve perdoar e por isso você fica calado. Então ele vai tentando colocar na prática diária daqueles irmãos o exercício do perdão. Então ele vai mostrando situações que poderiam acontecer e como que eles vão se comportando para que aquela mensagem entrasse em seus corações de alguma maneira. Mais tarde, uma cabra do vizinho come as bananas do seu almoço. Em lugar de discutir, você diz somente que a culpa é só da cabra dele e que é justo que ele lhes dê outras bananas. Se ele não concordar, você sai em silêncio, lembrando que Deus faz as bananeiras produzirem tantas bananas em sua roça que não vale a pena brigar por alguma delas. Então, ele já mostra a necessidade de não nos agastarmos com as pessoas por situações corriqueiras. Às vezes,
é algo tão corriqueiro que não precisamos criar briga, entrar em brigas, em discussões. Então ele mostra que essa pessoa percebeu essa questão. Horas depois, você descobre que um companheiro que levou suas 4 cargas de banana para vender na feira só lhe entrega o dinheiro correspondente a 3 cargas, garantindo que foi só isso que você lhe entregou. Então, uma mentira sobre o que ocorreu. Então, você tem vontade de dizer abertamente que ele é um mentiroso, mas você pensa em certas mentiras que só Deus sabe e que você precisa do perdão de Deus. Então, nesta hora, que é um momento muito comum nosso de reconhecermos o erro no outro, mas nos esquecermos dos nossos, ele, de uma forma simples, mostra a necessidade de nós pararmos para avaliar aquilo que fazemos antes de ficar julgando os outros. Então, nós também fazemos, e às vezes coisas piores. Então, para e pensa quanto de perdão nós temos necessidade por parte do nosso Pai. Quando você vai acender, então a pessoa pensa que ele é um mentiroso e aí pensa que certas mentiras Deus também conhece, nossas, e aí você volta para a sua cabana em silêncio, sem nada responder. Então a pessoa consegue não devolver, não discutir, não exigir, não chamar de mentiroso. Volta em silêncio por ter reconhecido que muitas vezes ele mente mais, quem sabe. Quando você vai acender o fogo, descobre que alguém levou parte da lenha que você conseguiu juntar ontem no mato. Uma vez mais, lembrando Jesus, Jesus é sempre o norte, é sempre o guia. Então, é a referência que nós temos. E foi a referência que ele deu para os africanos. Uma vez mais, lembrando Jesus, você força seu coração a perdoar, porque é um exercício. Às vezes nós não queremos, mas nós precisamos exercitar. E inicialmente, muitas vezes, é forçando que nós conseguimos. Nós vamos forçando, vencendo aquela nossa natureza dura, rígida, até que vamos amolecendo. Então ele diz aqui, você força o seu coração, não é? Você força o seu coração. E aí, deixando, uma vez mais, lembrando de Jesus, você força o seu coração a perdoar, deixando de procurar o ladrão para entregá-lo ao chefe. À tarde, quando você vai trabalhar na roça, descobre que alguém carregou sua boa faca de bom corte, deixando em lugar dela uma velha faca cheia de dentes que você reconhece de quem é. Você pensa, então, que já perdoou 4 vezes e pode também perdoar a 5ª. Então, olha quantos exercícios de perdão ele foi fazendo. Já havia perdoado 4 vezes, então vamos tentar mais uma. Vamos perdoar a 5ª vez. Você pensa então que foi um dia cheio de coisas desagradáveis. No entanto, você se sente feliz, como se tivesse vivido um dia tranquilo. Por quê? Porque seu coração está alegre. E está alegre porque você obedeceu a Jesus. Porque quando nós obedecemos a Jesus, o nosso coração fica tranquilo, porque fica dentro da lei. Nós estamos nos harmonizando. Quando nós nos rebelamos, nós estamos contra a lei de amor. Então, ao exercitarmos, ainda que de forma forçada, tudo isso que ele vai indicando aos africanos, que são situações cotidianas, diárias, que eles encontram o tempo inteiro no dia a dia deles, ele vai mostrando que é possível exercitar o perdão e o amor através do perdão. À noite, você resolve ir pescar. Não encontra seu archote. Você fica com raiva e, pensando em tudo o que aconteceu, acha que já perdoou demais neste dia. Porém, Jesus, o Senhor,
domina mais uma vez seu coração. Que maravilha quando Jesus, o Senhor, domina o nosso coração, meus irmãos. Você pede a um amigo um facho emprestado e desce para o rio. Lá chegando, você não encontra sua velha canoa. Alguém foi pescar com ela. Revoltado, você se esconde atrás de uma árvore com a ideia de apossar-se de todo o peixe conseguido por aquele homem abusador quando ele voltar e entregá-lo ao chefe do distrito. Mas enquanto você espera, seu coração começa a falar e repete muitas vezes o que Jesus ensinou. Porque quando Jesus já está no nosso coração, nós temos que deixar ele falar. E ele fala. Precisamos escutá-lo. E aí ele continua: lembra que Deus não pode perdoar nossos pecados se nós não perdoarmos aos nossos semelhantes. Quando o homem intruso finalmente volta, você sai de trás da árvore e lhe diz que Jesus forçou você a deixá-lo ir embora em paz. E não exige entrega dos peixes, mas creio que ele lhes entregue os peixes, espantado pelo fato, para ele incompreensível, de você não querer brigar. Então, a atitude inesperada dele irá também transformar provavelmente aquele que cometeu o ato errado. Você vai então para a sua cabana muito feliz, muito mesmo, por ter conseguido perdoar 7 vezes e até orgulhoso. Mas se nesse mesmo dia Jesus chegasse à sua aldeia e você passasse diante dele, pensando que ele iria elogiá-lo, Jesus apenas lhe diria, como disse a São Pedro, que não basta perdoar 7 vezes, que é preciso perdoar mais 7, e ainda mais 7, muitas vezes mais, para que Deus também possa perdoar seus muitos pecados. E aí ele termina a narrativa de Schweitzer com as suas palavras, tentando trazer para nós os ensinamentos sublimes que essa prática, que esse método delicado, respeitoso, simples de evangelizar aqueles homens do Gabão traz para todos nós. O venerando filósofo, diz seu Clóvis, o venerando filósofo do respeito à vida, descreve-nos o resultado da sua pregação. Sim, meus irmãos, porque toda pregação resulta. A sementinha fica, um momento ela vai florescer, ela vai aparecer. Então, ele mostra para nós qual é o resultado. Olha o que o Schweitzer fala. Vejo que os que me ouviram estão comovidos. Depois dele falar tudo isso, ele percebe que aqueles homens simples, necessitados, doentes às vezes, estão comovidos depois daquela historinha. Pergunto-lhes se os corações deles estão de acordo com o que foi dito. Quase sempre respondem que sim. É comovente o quadro. Terminada a prédica, faço-os juntarem as mãos e muito lentamente faço uma breve oração. Ainda muito tempo depois do amém, as cabeças se conservam curvadas sobre as mãos. Quando suave música recomeça, as cabeças se erguem, ficam imóveis até que os últimos acordes desvaneçam. Quando me retiro, meu povo se levanta, retira-se com a palavra de Deus viva. Que belíssimas palavras, mas principalmente que belíssima lição, meus irmãos. Quando me retiro, meu povo se levanta. Olha que beleza espiritual. Saber que após uma conversa amorosa, respeitosa, uma conversa que é um banquete espiritual, porque é a palavra do Cristo sendo revelada aos simples, aqueles que não têm
a inteligência, o conhecimento sobre as coisas, mas aqueles que são simples, que são os pobres, que são os que estão muitas vezes relegados, abandonados, e que ele, com seu coração de pai branco, como era chamado, foi buscar com o seu amor, com o seu sentido de fraternidade, com a sua dedicação sacrificial, e foi buscar, levando a eles, além da medicina, além das possibilidades de crescimento coletivo, mas também o crescimento coletivo espiritual através da palavra evangélica do Cristo. Então, por isso ele diz: quando me retiro, meu povo se levanta. Que simbologia existe nessas palavras? Saber que ao deixar a mensagem plantada, ele está erguendo espiritualmente aquele povo cabisbaixo socialmente, relegado socialmente. Quando me retiro, meu povo, porque ele se sentia integrado àqueles irmãos, quando me retiro, meu povo se levanta. E se levanta pela palavra de Deus viva. Se retira com a palavra de Deus plantada em seus corações. Schweitzer é este grande mensageiro, este homem valoroso, que, como Alberto Santos Dumont, também objetivou ajudar as pessoas. Então, eles dois se ligam neste dia, especialmente, em que há uma sincronicidade, né? Celebramos o aniversário de Santos Dumont, a mensagem, o texto que foi escolhido para esta data foi este, e sobre alguém, Albert Schweitzer, que soube também avançar no amor ao próximo. Santos Dumont buscou possibilitar aberturas de comunicação entre os povos, facilitando o acesso, mostrando a beleza dos ares. Schweitzer se infiltrou numa floresta, num ambiente agreste, difícil, para chegar, aproximar-se do outro, do necessitado, do doente, do abandonado. Dois espíritos dedicados ao bem geral. Então, a sincronicidade existe, meus irmãos. E seu Clóvis vai terminar o capítulo com essas belíssimas palavras e com esses belíssimos ensinamentos que nós devemos refletir. Que o Senhor nos ajude a viver esse seu grande ensinamento, perdoando 7 vezes e mais 7 ainda, e sempre, sempre, como ensinou em nome do Divino Mestre, o grande Schweitzer a seu povo da África. Porque a questão é que não é matemática, não é uma matemática, não é uma questão matemática, é uma questão de existência, é uma questão de aprendizado. Nós precisamos perdoar e perdoar e perdoar de novo diariamente. É aquele conselho que Emmanuel pediu a Chico que desse a uma senhora que lhe disse que havia perdoado o marido e que se era ela já havia perdoado umas 490 vezes, fazendo a matemática do que Jesus tinha dito. E se ela já estava dentro da lei, né, já que ela estava matematicamente cumprindo aquilo. E Emmanuel diz para Chico comunicar a ela, diga a ela para perdoar 490 vezes a cada dia. Ou seja, não é uma questão de matemática,
É um exercício permanente, diário. A cada oportunidade de perdoar, perdoar. A cada oportunidade de ser perdoado, ser perdoado. Humilhar-se também. É isso que seu Clóvis vai nos dizer aqui. Que o Senhor nos ajude a viver esse seu grande ensinamento e que sejamos suficientemente humildes também para ser perdoados, porque nós só achamos que devemos aprender a perdoar, mas devemos também ter humildade para sermos perdoados, porque somos necessitados de perdão. E como somos, meus irmãos? Charles Williams, diz ele, nos diz que muitas reconciliações fracassaram porque ambas as partes estavam preparadas para perdoar e despreparadas para serem perdoadas. É algo que a gente deve pensar. Às vezes não se consegue fazer a reconciliação porque a gente só quer perdoar, mas não quer ser perdoado. Não acha que deve ser perdoado. E aí a reconciliação não acontece por causa do orgulho, por causa da vaidade. Então nós precisamos pensar, refletir e exercitar sobre os dois aspectos. Que sejamos generosos para perdoar sempre, mas que também sejamos mansos e humildes de coração para receber o perdão daqueles a quem temos ofendido. E é assim que seu Clóvis encerra esse belíssimo capítulo, trazendo para nós este exemplo de Albert Schweitzer, que com a sua dedicação, mas com a sua simplicidade, sendo ele um homem douto, ele se colocou junto àqueles irmãos dentro das necessidades que eles tinham. E isso fez com que eles transformassem a vida daqueles espíritos, não só no âmbito físico, material, mas também no âmbito espiritual. E que possamos, meus irmãos, trazer para a nossa vida esse perdão que é tão importante, que nos traz tantas lições. Perdoar e ser perdoado. 70 vezes, 7 vezes, como nos ensinou Jesus. Que os dois Albertos recebam, amigos da humanidade, que são a nossa gratidão e as bênçãos de Jesus nesta hora e neste dia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por tantos exemplos valiosos que Tu nos trazes, Senhor, por tantas referências sublimes que descem a este mundo, com o exercício da fraternidade, com o olhar carinhoso, dedicado para todos nós. Que esses irmãos, representados hoje por Albert Schweitzer, por Alberto Santos Dumont, possam receber a nossa gratidão e que ela também envolva todos os nossos amigos do céu e da terra. Saibamos nós honrá-los, aprender com eles, convivendo na fraternidade que Tu nos ensinas. Fica conosco, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Rogamos permissão para encerrar o estudo desta tarde, que assim seja.